O que seria esse método sintético? Método sintético do ponto de vista dos métodos de estudos bíblicos. Aqui no canal estou trazendo de forma bem introdutória métodos e também conteúdos, sobre hermenêutica. Hermenêutica, a palavra em si, nada mais é do que a arte de interpretar textos. E aí existe hermenêutica bíblica, ou então na teologia, existe hermenêutica jurídica, existe hermenêutica na filosofia. Hermenêutica é a arte de interpretar textos bíblicos, jurídicos, filosóficos, entre outros. E aí existem métodos de estudo bíblicos, E qual que é a importância do estudo por método? Existe um roteiro, inclusive, que já tratei sobre isso aqui no canal, ou seja, levar em consideração o texto, o contexto, as palavras, as ideias, a paráfrase, de acordo com a base que eu estou usando aqui. Também já tratei sobre o método analítico, que leva em consideração 4 elementos do estudo bíblico, ou seja, observar, interpretar, correlacionar e aplicar. E hoje, finalmente, quero tratar sobre um terceiro método, que se chama método sintético. Um breve texto sobre isso para tentar entender. Eu estou construindo essa playlist sobre hermenêutica usando este pequeno livro aqui, do Ensinar em Nível Médio. O que quer dizer isso? Que é um curso ministerial de uma igreja que eu frequentei em 2015, que foi a Assembleia de Deus lá de Curitiba, aqui de Curitiba. E de lá pra cá nunca mais frequentei igreja alguma, mas eu gosto muito de teologia e gosto muito de compartilhar esse tipo de coisa aqui no canal. Ou esse tipo de conteúdo por aqui. Curso de teologia ministerial, pertencente a uma igreja, o Ensinar, Ainda pretendo fazer a faculdade de teologia, mas não agora. Vamos lá, método sintético. Esse método consiste em descobrir o sentido de um livro... Peraí, vamos até sublinhar. Esse método consiste em descobrir o sentido de um livro como um todo, como uma unidade inteira. Esse método não adentra nos pormenores, mas faz uma análise global do livro. Raimundo de Oliveira diz que esse método vislumbra o livro, abre aspas, telescopicamente, fecha aspas, diferente do microscopicamente, fecha aspas, do método analítico. Então, existe aqui uma contraposição, ou seja, são métodos opostos. Então, o método analítico é de uma forma, o método sintético é outra. O método sintético, ele, nessa analogia, é como se observasse o texto de forma telescópica, de longe, enquanto que o método analítico observa o texto de modo microscópico, de perto, no detalhe. É exatamente o oposto, do método analítico. Um sequencial interrogativo deverá ocorrer no uso desse método. Em primeiro lugar, qual era a intenção do autor ao escrever o livro? Essa é uma pergunta que se faz. Qual a ideia principal do livro? E qual a aplicação tem para nós? Então, isso aqui é uma sequência interrogativa para se utilizar esse método. Qual que é a intenção do autor? Qual a ideia principal do livro? Qual a aplicação que tem para nós? Intenção e qual... Então eu vou até reforçar isso, vou escrever até aqui, intenção, ideia e aplicação. Veja que é uma visão geral. O mesmo padrão de abordagem se repetirá aqui. Ler, observar e tomar notas. Segue-se um alerta quanto ao uso desse método. Esse tem por objetivo levar o leitor a familiarizar-se com o livro estudado. Então é uma espécie de introdução. Exemplificando, seguem 3 recomendações importantes. Primeiro, descubra o estilo do livro. Se é um livro literário, o gênero, ler de modo geral. Se é um livro histórico. Estamos falando aqui de hermenêutica bíblica, lógico, porque a playlist é de hermenêutica bíblica, que por sua vez faz parte de uma playlist geral sobre teologia. Então, o ambiente no qual foi escrito e os temas desenvolvidos. Segundo, descubra o tema principal do livro. Terceiro, desenvolva o tema principal do livro. Bom, é basicamente isso, um método sintético. Nos próximos vídeos, então, quero continuar a leitura aqui do livro, mas com um exemplo prático acerca disso. Terceiro método, portanto, dessa sequência de métodos, ou seja, o estudo da Bíblia por métodos que estou gravando aqui no canal dessa playlist sobre hermenêutica. Valeu. Vídeo anterior, eu sempre esqueço de finalizar o vídeo dizendo o que eu fiz no vídeo anterior. No vídeo anterior eu tratei sobre uma aplicação do método analítico.